Olá, meu nome é Thales e hoje eu vou fazer um outro vídeo no YouTube que dessa vez vai ser sobre sonhos, algo que acontece enquanto você está dormindo. Só que mais especificamente, como utilizar os sonhos em histórias, em RPGs, em narrativas. Eu vou separar esse vídeo em 4 partes e a primeira delas é o que é um sonho e quais são suas características. A segunda delas é quais são as funções de um sonho e como que se utiliza um sonho. A terceira delas é como são os sonhos nas narrativas. E a quarta delas é como construir um sonho para alguma história. Começando pela primeira parte, o que é um sonho e quais são as características de um sonho? Um sonho é uma mistura de sentimentos, ideias, sensações, linguagem e experiências que a gente realiza enquanto a gente está dormindo. Um psicólogo disse uma vez para mim que o sonho, na verdade, ele acontece num momento singular em que a gente tem um espasmo entre os nervos do nosso cérebro. E com isso, a gente fica acordando e tentando interpretar o que esse espasmo quer dizer. E a gente procura, dentro do nosso conhecimento, dentro das nossas coisas que a gente conhece, experimentou e sabe, alguma maneira de transcrever esse impulso elétrico que a gente teve. E com isso, a gente sonha. Então, com essa explicação, dentro de vários outros pontos dos sonhos, a gente tem que é algo extremamente único e pessoal. Se eu pegar o mesmo impulso e botar em outra pessoa, ou na mesma pessoa, só que em outro momento, vai ser completamente diferente, porque ela vai estar com coisas diferentes na cabeça e vai interpretar aquilo de maneira diferente. Porque a experiência dela no passado recente vai ser outra. Isso já diz um pouquinho das características de um sonho, mas o que eu acho extremamente sensacional disso é que isso é extremamente pessoal, extremamente único. Além disso, como é uma mistura de várias coisas do cotidiano, cada pessoa vai ter esses sonhos de uma maneira diferente. Pode ser algo bem realista, pode ser algo bem fantasioso, pode ser algo que mistura as emoções junto com outras coisas e pode causar sensações surrealistas, como, por exemplo, você ouvir verde, por exemplo. Você atribuir uma sensação, alguma ideia em alguma coisa que não é diretamente relacionada a ela. Então, um sonho, por essa definição, é uma experiência surreal que a gente tem enquanto a gente está dormindo, em que a gente liga e associa várias ideias e várias coisas e várias experiências do nosso passado, seja recente ou não, de alguma maneira que dê algum sentido para aquela coisa que aconteceu na nossa cabeça enquanto a gente estava dormindo. Então, essa é a vibe geral de um sonho. Então, entrando na segunda parte, para que serve um sonho e como que a gente pode utilizar um sonho na vida real? Em primeiro lugar, eu tenho certeza que tem um monte de fatores biológicos que eu não conheço, que acontecem por causa de um sonho. Mas isso eu não vou entrar, porque é fora da minha área de expertise. Em segundo ponto, ela causa uma sensação do extraordinário. Ela te permite acessar o surreal em experiências fora do real. E por isso pode ser utilizada tanto para rituais religiosos, de você entrar em contato com divindades, com coisas desse tipo, quanto para fazer rituais de encontrar espíritos e coisas desse tipo. Eu não vou entrar muito nesse detalhe espirituoso, mas é uma das funções também do sonho. Tem outra função conhecida que é da psicologia, que é você acessar o inconsciente, você mexer com o inconsciente de uma pessoa que floresce nos sonhos e, portanto, pode ser trabalhado e rodeado e cercado e entender certas coisas profundas da pessoa. Além disso, o que mais me interessa para a utilidade dos sonhos é a associação de ideias. Como você está associando do jeito que tu consegue, é uma maneira de você ligar pontos que você não ligaria normalmente e, portanto, florescer ideias. Essa é a minha principal motivação para o sonho na vida real. Então, entrando no terceiro ponto, mas e aí? Como é que os sonhos funcionam na história? A gente tem essa montoeira de coisas de um sonho, que tem reflexo na vida real, que a gente não entende direito, é complexo, está cheio de detalhes, são várias coisas estranhas. E para que serve isso numa narrativa? Né? Como é que a gente pode utilizar isso na narrativa? Então, a gente tentar reproduzir isso, a gente não vai estar desperdiçando esforço para fazer alguma coisa. Então, tem alguns usos já de sonhos nas narrativas. Tem uma multitude, né, mas eu vou citar alguns. O primeiro deles é o contato. Você entrar em contato com alguma coisa que você não entraria normalmente, porque você está no cenário surreal.
entrar em contato com uma divindade, com uma pessoa muito distante, com um morto, com um espírito, algo desse tipo. A segunda delas é você dar uma premonição, dar uma profecia, dar algo, um sinal de que algo vai acontecer e vai ser presente nesse sonho. O terceiro deles é você, ao escalar uma tensão ou algum problema ou dar ênfase em alguma coisa interna de algum personagem, e portanto no sonho ele vai trabalhar nisso. Isso pode ser uma maneira de aumentar a tensão, aumentar coisas em determinados cenários. Em quarto lugar, você pode usar os sonhos como maneira de recobrar alguma memória perdida ou algum elemento que foi passado batido. Então você pode usar o sonho para relembrar de algum detalhezinho que estava faltando para a trama. E em quinto lugar, você pode usar isso se for um cenário de narrativa iterativa entre, por exemplo, um jogador e um mestre, no caso de um RPG. Esse sonho pode ser uma maneira do mestre dar um feedback positivo ou negativo para o jogador. Então, no geral, os sonhos dentro das narrativas é usado de alguma maneira para alavancar uma história, alavancar algum detalhe, alavancar alguma coisa, estabelecer algum contato, dar uma premonição. Ele tem um valor narrativo que não está associado diretamente com um sonho na vida real. Mas ele usa elementos dos sonhos e pode utilizar elementos dos sonhos para realizar essas coisas. Então, agora que a gente já elaborou um pouco como são os sonhos e como os sonhos podem ser utilizados na narrativa, a gente pode entrar numa construção em si de um sonho. Em primeiro lugar, você vai precisar de algum objetivo com o sonho, que é o que a gente tratou na parte anterior. Depois que você selecionou esse objetivo, você precisa detalhar e habitar esse sonho com elementos de sonhos em geral, para dar a ele uma noção mais realista e mais de sonho. Tem diversas maneiras de fazer isso, e tem diversos elementos que você pode utilizar para detalhar um sonho. Eu vou listar aqui alguns, tem mais coisa, claro. Então eu vou listar aqui uma série de elementos que você pode utilizar, que é incompletude, o fato de estar faltando parcelas porque você acordou desse sonho e se esqueceu de algumas partes. Complexidade, cheio de detalhes estranhos que não fazem muito sentido e talvez nem se relacionem. Memória recente, utilizar coisas do passado recente daquela pessoa para tratar esses sonhos, ver coisas do passado recente dela. Coisas do inconsciente coletivo dela, parcelas de coisas que pertencem à biologia daquela criatura, da pessoa, no caso. Mistura de sentimentos, usar elementos que não se associam normalmente para dar uma ideia de surreal, ou ainda tentar trabalhar com algo extremamente realista, mas com interatividades estranhas, como, por exemplo, alguém que desaparece no meio do processo de conversa, ou alguém que simplesmente passa por uma parede no meio do nada. Esses são elementos que você pode utilizar para enriquecer um sonho. Então agora eu vou entrar numa parte em que eu vou dar alguns exemplos de criação de sonho com um cenário específico. Nesse exemplo, nós temos uma personagem que se chama Katrina, que ela está trabalhando no reconhecimento de uma determinada região. No passado recente dela, ela atravessou uma floresta, viu um lobo machucado e esquivou e evitou esse lobo. Além disso, ela está fazendo essa atividade justamente para reconhecer e ver se tem inimigos nessa região onde ela está, porque a cidade dela está em perigo de invasão de um determinado tipo de criatura, que eu não vou entrar em detalhe aqui. Nós temos então esses elementos dessa personagem, a Katrina, do passado recente, e além disso ela está sentindo tensão, porque ela está fazendo um trabalho arriscado, ela está sentindo solidão, porque ela está fazendo trabalho sozinho faz muito tempo, e ela está ligeiramente apressada porque esse trabalho é de importância para a segurança da região dela. Então esses são os sentimentos que ela estaria perto dela, com esse passado recente e com esse cenário atual. Então, a gente tem algumas maneiras de trabalhar esse sonho. A gente pode ter uma abordagem extremamente realista, a gente pode ter uma abordagem bem fantasiosa, e isso vai depender de como esse personagem se relaciona com o sonho e se relaciona com o mundo, né, por exemplo. Então, vamos primeiro estabelecer um cenário que é de uma premonição, de algo que vai vir a acontecer. A gente quer trabalhar que ela vai encontrar uma armadilha, que ela vai encontrar uma emboscada. Então, esse é o objetivo do sonho. A gente vai misturar outros elementos do passado recente com essa armadilha e vai gerar uma sensação de um sonho para ela. Primeiro vamos fazer uma abordagem bem realista. Ela está andando no meio da mata, dos sonhos dela, claro, e ela percebe um lobo machucado. O lobo está sangrando e ela pensa no fator de porquê desse lobo está sangrando. Ela olha para o lado, ela percebe que ela está completamente sozinha
e ela resolve recuar por causa do perigo. Ela sente que tem uma coisa muito importante acontecendo. Exemplo bem básico, bem focado nesse objetivo do sonho. Tem como você adicionar vários outros elementos para confundir esse sonho, mas por enquanto você dá ênfase na armadilha, em algo que esse lobo sofreu, mas sem realmente tratar ele. E você não está sendo explícito nem um pouco que isso pode ser uma profecia. Pode ser só um sonho. É um sonho, afinal. Um outro exemplo nesse mesmo cenário é você utilizar o sonho para escalar a situação que ela está de solidão, de tensão e de pressa. Então você pode estabelecer um sonho em que ela está andando rápido pela floresta, agitada, olhando rapidamente por todos os lados, em busca de alguma coisa que ela não encontra. Ela escuta alguma coisa atrás, parece que é um uivo, e ela sabe que ela está sendo perseguida. Além disso, você já tem vários elementos de perseguição aí, né? Mas você pode adicionar algumas outras coisas, como por exemplo, ela tocar num amuleto que ela tem de alguém conhecido para lembrar que ela está sozinha, ou coisas desses elementos. Ainda muito pé no chão esses sonhos, né? Um outro exemplo, então, agora para ser fora do pé no chão, com a mesma premonição da armadilha, ela está andando no meio da floresta, ansiosa, observando, olhando as coisas que estão acontecendo, e ela percebe um lobo. O lobo ele está olhando fixamente para ela, e assim que ela se vira para fazer uma ação, ela cai. Ela começa a cair numa coisa vermelha, ruim. Ela sente que ela está sendo pega em alguma coisa. Premonição de armadilha, a mesma coisa. Um outro exemplo, então, é um exemplo de contato. Ela sonha que ela está acordando ali no acampamento dela, ela dormiu mais ou menos mal, e ela encontra um lobo sentado, olhando para ela. Esse lobo parece estar olhando ela intensamente e ele se manifesta, ele fala. Não com a boca, mas ele se comunica de alguma maneira que entra na cabeça dela. Não são palavras, mas de alguma maneira ela estabelece uma conexão com esse lobo e ele se comunica de alguma coisa. Parece que ele estabelece uma urgência, tem alguma coisa acontecendo adiante que ela deveria evitar. E assim tu estabelece um contato utilizando um passado recente dessa pessoa, utilizando um meio de um sonho e dando um alerta, por exemplo. E por último, você pode usar o lance do detalhe. No sonho dela, ela estava andando, extremamente realista de novo, e ela percebe que o lobo ele tem um fragmento metálico no machucado dele. Isso quer dizer que, de alguma maneira, tem alguma outra pessoa, alguma outra criatura inteligente na região. Isso já alerta dela e lembra ela que é possível que ela já poderia sair daí imediatamente. É uma recobrança que ela teve nesse sonho. Então, aí a gente teve vários exemplos de como construir um sonho, utilizando alguns elementos estranhos. Tem como você improvisar melhor e tirar outras coisas da cabeça. Quanto mais informação você tem da situação atual e quanto mais informação você tem desse personagem que você quer trabalhar o sonho, mais você consegue detalhar e mais você consegue trazer coisas estranhas para deixar o sonho mais divertido. Outra coisa muito interessante é você adicionar elementos que não têm objetivo nenhum, tanto para confundir o leitor, quanto para você criar oportunidades e detalhes para utilizar mais tarde que já estiveram nesse sonho. Então, por exemplo, ela acordou com um fogo ao redor dela. Esse fogo tinha uma cor azulada. Em algum momento do futuro, tu pode decidir não usar isso, mas você pode acabar utilizando esse fogo azul para ligar esse sonho que ela teve antes, e dar um caráter premonitivo, ou dar um caráter de alguma semelhança ou de importância para esse fogo. Além disso tudo, você pode ter fatores de world building influenciando esses teus sonhos. Que os sonhos no mundo têm algum fator mais crucial, mais elementar, mais entrosado com as coisas no mundo e eles têm um caráter diferente. E isso influencia diretamente como os sonhos são utilizados no mundo. Eu dei esse exemplo porque eu tenho um mundo meu que tem várias coisas relacionadas a sonhos, mas eu pretendo abordar isso num momento futuro. Então, esse foi meu vídeo sobre sonhos, e eu gostaria de agradecer principalmente ao Grifo, que é um grupo de discussões sobre mundos fantásticos, que eu apresentei esse tema, e eles me deram várias sugestões e ideias que contribuíram para esse vídeo. Além disso, eu gostaria de agradecer você por estar assistindo, e se você gostou, por favor, dê like, se inscreva e compartilhe o vídeo com outras pessoas que tenham interesse nesse tipo de conteúdo. Obrigado e abraço. Até mais.